Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e isso é um vlog de leitura. Eu vou começar a ler Warbreaker e eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês. Vem comigo! Gente, estou lendo Warbreaker do Brandon Sanderson e eu quis fazer um vlog de leitura e tô aqui, ó. Já comecei, estou na página 75, tá? Então assim, já li 5 capítulos, já deu assim pra ter uma ideia dos personagens. A gente começa com um prólogo um pouco confuso, mas que depois que a gente começa a entender um pouco mais o sistema de magia de Warbreaker, as coisas começam a se situar um pouquinho mais. Então a gente tem aqui um sistema de magia baseado em cores. Então assim, ter cores perto de você indica coisas nessa história, entendeu? E coisas desbotadas também. E aí a gente tem alguns, pontos importantes aí para começar. A Ciri, que é, eu acho, a nossa protagonista, ela é a 4ª filha de um rei e ela se acha insignificante, né? Não tem um papel para ela, né, naquela corte, né? O irmão mais velho vai ser rei, a irmã mais velha foi prometida para ser esposa do rei Deus e a 2ª irmã virou monja. Então, assim, ela tá só vivendo a vida dela. Mas é claro que as coisas mudam, né, drasticamente, porque senão ela não seria nossa protagonista. E aí a gente tem, que nem eu falei, um rei Deus, que é o que eles chamam de retornado, uma pessoa que morreu e retornou da morte. Como isso funciona exatamente, eu ainda não sei, mas nesse universo, essas pessoas retornadas são consideradas deuses. E eles, né, são tipo, deuses que vivem no mesmo ambiente que as pessoas, sabe? Eles têm um castelo e tudo mais. E esse rei Deus, né, que é o rei prometido da filha do outro rei, que ele é rei de nascimento, rei de sangue mesmo, ele é meio tirano, pelo que eu tô sabendo. Pelo que eu vi até aqui, pela narrativa que eu tive até aqui. Ele é meio tirano, assim, e ele não apareceu ainda, então tudo que a gente sabe sobre ele é o que falam. Então eu tô assim, muito curiosa para chegar à parte em que eu vou conhecer esse cara, entendeu? Que ele vai casar com a menina, que é a protagonista, a menina mais legal do livro até agora. Então assim, eu tô meio curiosa para saber como que esse cara é de verdade, porque assim, quando pintam muito coisa ruim da pessoa, eu acho que não vai ser bem assim. A gente tem um personagem também, o Vasher, acho que é assim que pronuncia, que ele tá tentando entender mais ou menos qual que é do rei de ter mandado a menina, né, para casar com um deus rei, porque assim, os dois territórios, eles são meio inimigos, sabe? Eu acho que fica aqui muito claro no sentido de o rei Deus precisa destruir a linhagem real, né? A linhagem real, quem são os herdeiros por direito, os herdeiros ao trono. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário, fizeram um acordo. Então agora a princesa vai se casar com o rei Deus e vai gerar herdeiros reais, né? Com linhagem real. E aí a gente vai vendo aí o que vai acontecer nesse caminho. Então, eu tô meio, um vlog tá meio confuso, porque eu tô meio confusa ainda, porque eu estou no começo do livro, mas eu venho atualizar vocês. Gente, uma edição lindíssima e eu quero mostrar um negócio. Todo começo de capítulo tem essas letras estilizadas aqui, ó. Esse é um H todo desenhado. Então, todos os capítulos têm essas letras estilizadas nesse roxo, né? E tem algumas ilustrações também. Eu só passei pela primeira até agora, que é uma ilustração da capital, toda colorida, tá vendo? Ah, vale lembrar também que o pessoal da linhagem real, né, do sangue, eles vivem mais pro norte, eles abominam cores. Tudo que é colorido é espalhafatoso demais. E eles também têm um pouco de medo da magia envolvendo as cores, então eles ficam longe. Então ali um terreno sombrio, cinzento, sabe? Sem cores. Isso era uma coisa que incomodava bastante a Ciri. Mas a capital não, a capital é toda colorida, né? Ela é cheia de cor, de magia e de deuses. E é isso. Volto em breve. Cara, eu tô amando o Warbreaker. E assim, quanto mais a gente explora essa capital, né, Tehir, acho que fala, mais eu acho ela incrível. Então assim, o lance da magia, das respirações, do despertar. E eu tô sentindo que a Ciri tá meio que na minha, assim, sabe? Ela tá doida pra conhecer os deuses, ela quer entender mais sobre aquilo, ela olha pra tudo, ela acha o máximo.
Ao mesmo tempo que a gente tem a Vivenna que tá chocada com tudo que acontece e ela quer lá resgatar a Ciri e levar a Ciri com segurança pra casa. Mas eu acho que a Ciri não tá querendo ser resgatada, gente. Ainda mais depois dos acontecimentos aí que teve entre a Ciri e o Rei Deus, eu acho que ela não tá querendo ser resgatada. E é engraçado porque, assim, a Vivenna, ela é extremamente conservadora, tradicionalista e tal. Exatamente como ela foi criada pra ser. Então, assim, não tem como você ficar irritado com ela, porque ela foi meio que doutrinada a ser dessa forma, sabe? Mas a gente tá percebendo, pelo menos eu tô percebendo que a hora que as duas se encontrarem, eu acho que a Ciri não vai querer ser salva. Eu acho que ela vai querer ficar lá mesmo. Eu ficaria. E aí, só pra contextualizar um pouco pra vocês, né, do porquê que eu tô falando isso, a gente tem ali dois reinos, duas partes de um reino, né? O pessoal que é da família real, né? A família que tem por direito ser os reis e rainhas dessa terra, que foram mandados embora para o norte por causa da multiguerra e tal, quando os deuses ascenderam. Né? E esses deuses, que são pessoas retornadas da vida, né? Morreram e retornaram, e hoje consomem respirações semanais para poder se manter vivo. Essas pessoas se tornaram os novos reis e rainhas. Né? Então temos aí um rei Deus, que é o que foi prometido, né? A Vivenna, que era a filha mais velha, seria esposa deste rei Deus. No último momento, o pai, com medo de perder a filha preferida, só penso isso, mandou a Ciri. Ok. Só que a Ciri, ela é diferente. A Ciri, ela gosta de cor. Ela gosta de ver as coisas de formas diferentes. Ela não é conservadora. Ela tem outro olhar. E eu sou muito Ciri, gente. Eu não sei qual que é o intuito do Brandon Sanderson quando a gente tá lendo esse livro, o que ele espera da gente, mas assim, não tem como você torcer pro chato. E a família real, ela é chata. Sabe, ai, não pode cor, é tudo marrom e cinza, porque, ai, a magia, que coisa horrível, isso não é de Deus. Entendeu? Então, assim, eu tô muito Ciri. Eu não sei se esse Deus rei é tão mal assim como tá sendo pintado, ele não apareceu ainda pra mim, então, assim, será que ele é tão malvado assim, igual estão falando? Que estão enfatizando tanto isso no começo do livro, sabe? De repente vai vir aí um plot sobre isso. Vou falar uma coisa pra vocês. De todos os personagens que estão aparecendo nesse livro, eu tô com muita curiosidade sobre a Vivenna. Porque ela é extremamente, já falei, tradicionalista, né? Ela foi criada daquela forma, pra agir daquele jeito. Mas ela, a cada momento, tá tendo as convicções dela quebradas. Né? Então agora ela descobriu algumas coisas que fizeram com que ela se decepcionasse muito com uma pessoa que ela confiava. E mostrando, né, que não é preto no branco daquela forma como ela foi ensinada, sabe? E eu acho que isso pode mudar muito ela. Ao mesmo tempo que a gente teve aí uma assembleia, né, onde Telir ia debater se ia ou não atacar as terras do norte, que são as terras da Ciri e da Vivenna. E aí a Ciri tá perdida, coitada, perdida, e todo mundo achando que foi enviada a filha mais nova por um esquema político do rei, tal, e na verdade ele só jogou a filha pro abate mesmo. Foi criado como um porco pro abate, lembra essa referência? E na verdade ela tá lá perdida, ela não sabe o que fazer. E ela quer ser útil, que é uma coisa que ela nunca foi na vida, então ela quer deter a guerra e tudo mais. Esse foi o primeiro momento em que eu vi o pessoal da capital como realmente pessoas ruins. Né? Os deuses, eles querem manter o poder que eles conquistaram. Essa religião é aquela coisa assim, será que eles são deuses mesmo? Ou eles só se apropriaram de uma situação e o povo acreditou, sabe? Que a ideia dos deuses é que eles podem usar a própria vida para salvar alguém. Só que cada deus só pode usar a própria vida uma vez para salvar alguém. E nenhum deles quer morrer.
nenhum deles é altruísta a esse ponto, entendeu? Então, é uma religião complicada, assim. E aí, esse ponto dos deuses quererem manter o poder e o trono para si, foi a primeira hora que eu olhei assim no livro e falei, realmente, eles são com cara de vilões. Embora o sistema de magia deles e as cores e tudo o resto seja perfeito, os deuses, eu acho que eles se apropriaram de uma questão ali religiosa que, de repente, não teria porquê, sabe? Vamos ver. Gente, tô em choque. Eu acabei o capítulo 20. Eu não vou contar, lógico, o que é, porque parece um vlog sem spoilers, mas assim, a política deu uma guinada aqui que, nossa, eu não tava esperando. De tudo que eu pensei sobre esse Deus Rei, eu nunca imaginei isso. Gente, o Brandon Sanderson é sensacional, né? Que é isso, meu Deus? Gente, tô começando a ver alguns detalhes agora de por que a gente precisa ler esse livro, ali no meio, né, do relato da Guerra das Tempestades. Tô começando a pegar algumas coisas, né, que ainda não estão claras, mas que o Brandon deixou ali, assim, pra você se lembrar de que você tá no mesmo universo, sabe? Eu tô começando a reparar em outro assunto agora, que é a vida das irmãs. Eu achei que elas fossem se encontrar logo, elas não se encontraram ainda. Então cada uma tá meio que seguindo seu instinto e elas são tão diferentes. Os instintos delas são tão diferentes, mas as duas querem a mesma coisa. Elas querem salvar Idris da guerra, né? Então é muito interessante acompanhar a forma como elas lidam com as coisas que estão acontecendo, né? Que não há preparação para o que elas estão vivendo. A Viviana se preparou a vida inteira e não tem preparação. E a Ciri não foi preparada, então elas têm que usar o que elas sabem, né? O que elas têm de instinto mesmo, sabe? É extremamente interessante esse livro, gente, sério. E o Royd apareceu. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o Brandon Sanderson, mas há um personagem, um único personagem que ele consegue transitar entre todas as histórias da Cosmere, que é o Royd. Ele tem alguns nomes diferentes em algumas séries a gente acaba identificando ele rapidamente, outras a gente demora um pouco mais. Ele já foi narrador, ele já foi personagem muito importante, ele já foi um personagem que você não dava importância, mas ele sempre aparece. E ele apareceu em Warbreaker agora, no capítulo 32. E toda vez que ele aparece, aquela coisa, meu Deus, ele apareceu, sabe? Sei lá, eu acho que é o que conecta todas as histórias, sabe? Te lembra de que faz parte do mesmo universo, esse personagem. Cheguei em 75%, página 518. Eu li bastante essa noite, aconteceram algumas coisas que me pegaram extremamente de surpresa. Assim, tiveram uns plot twists que eu não tava esperando. E um deles, assim, me pegou mesmo. Eu percebi que eu estava sendo completamente enganada pelo Brandon Sanderson, para não falar o nome do personagem. E fiquei tão decepcionada quanto as pessoas envolvidas. Foi muito difícil, inclusive, lidar, né, com essa decepção, colocar na minha cabeça o que eu tinha pensado para esses personagens. Foi muito estranho. Como se eu não tivesse acostumada, né, com o Brandon Sanderson, que nada é o que parece. Mas eu fiquei bem impactada. E aí, tipo, comecei a pensar em algumas coisas que aconteceram ao longo do livro e que eu não percebi, eu não captei. Foi isso. Tá chegando naquela parte mais frenética de final de livro, né? Então a gente tá vendo os caminhos se desenhando, as coisas acontecendo, tomando um rumo, né, de ação, de aventura, que é característico do final dos livros do Brandon Sanderson. Você se apega aos personagens, né? Então, assim, nós temos as duas princesas, né? A Ciri, que tá lá dentro do castelo, né, tentando entender como é que funcionam as coisas daquela cidade dos deuses, né, que ela não conhece, que ela não quis conhecer porque achou que ela não precisaria, né,
Então, a gente vê ali um crescimento da personagem muito grande, porque ela chegou toda inocente, toda boba, toda essa informação, e ela passou a ter que lidar com o fato de que se ela não amadurecesse, se ela não tivesse um plano, se ela não tentasse alguma coisa, ela ia ser engolida por aqueles sacerdotes, por aqueles deuses. Então eu acho que deu bastante orgulho mesmo, sabe, da personagem. Uma personagem que cresceu muito. E a gente tem a Vivena. Nossa, como a Vivena mudou, como ela cresceu. A Vivena, como eu sempre falei pra vocês, ela é aquela personagem extremamente tradicionalista, conservadora. E é uma pessoa que tem muita dificuldade de ver as coisas fora da bolha que ela vive, né? Então ela se coloca naquela posição. De hipótese alguma eu faria isso, porque é contra a minha religião, porque é contra o que eu acredito. Quando ela é colocada nos locais onde ela precisa sair dessa bolha, em locais de dificuldade, locais em que ela não sabe o que fazer, de perigo e outros mais, aí você percebe o pensamento dela mudando, né? Então, aquela coisa de usar a magia do biocroma é um absurdo até ela precisar disso para sobreviver, entendeu? E isso acontece em diversas partes, com diversos pensamentos preconceituosos que ela tem. Então, é uma personagem que ela é muito contraditória, mas ao mesmo tempo ela é inocente, porque ela cresceu naquele palácio, cresceu para ser aquela princesa, cresceu nem sem malícia do mundo, e aí você acaba lidando também com esses momentos dela, assim, e você acaba percebendo que ela também acaba percebendo, na verdade, né, que as coisas não são dessa forma, que você precisa muito se colocar no contexto para lidar, né, para lidar com situações, para julgar situações, julgar os outros, né, se colocar nesse ponto. A gente tá no auge disso aqui em 75%. Eu acredito que até o final muito disso vai acontecer. Ela não tá mais olhando as coisas da mesma forma, porque ela vivenciou muita coisa que ela nunca tinha vivenciado antes. Esse tipo de construção de personagem que eu acho incrível no Sanderson, sabe? Que é mesmo a nossa mocinha, né, nossa protagonista, que a Viviana é uma das protagonistas também, ela é tão contraditória e ela tem tantas nuances e camadas que, assim, tem hora que você não concorda com ela, tem hora que você concorda, e é aquela personagem que você consegue amar e odiar ao mesmo tempo, e você vai torcer pra ela até o final. Que coisa, não? Bom, teve um outro personagem aqui também que apareceu desde o começo do livro e que eu tava super contra ele, e agora eu comecei a reparar, né, outras nuances também nesse personagem. Não vou citar o nome aqui pra vocês pra não dar nenhum tipo de spoiler. E é um personagem que, pelo que eu soube, ele é encontrável em outros universos, né, da Cosmere. E eu tô muito curiosa pra saber como isso vai se dar. Se é que é ele mesmo, ou é isso mesmo, não sei, entendeu? Vamos ver. Nossa, eu tô muito emocionada com uma parte aqui. Nem coloquei o microfone pra gravar, esqueci. Tem uma parte, tô bem no final, gente, então não vou contar nada, mas fiquei extremamente emocionada com uma passagem aqui de dois personagens que são muito conectados, sabe? E a gente não sabe por quê. E agora eu sei. O talento que o Brandon Sanderson tem para escrever cenas. Eu li uma cena agora aqui que foi o ápice de um arco tão bem construído sobre o canto de luz.
os sonhos, quem ele achava que ele era, a falta de crença que ele tinha, de não acreditar que era um Deus de fato. E tantas nuances e pequenos detalhes que foram introduzidos toda vez que aparecia o cover dele, culminaram no capítulo que eu li agora. Fez todo sentido. Que capítulo? Eu estou em 96% do livro. Acabei. Gente, sério, são 4h34 da manhã. Eu acabei de acabar o livro. E assim, eu vou voltar aqui amanhã para falar para vocês tudo que eu achei, mas eu quero deixar uma parte aqui registrada. O momento que você entende porque o Warbreaker se chama Warbreaker. Que momento. Eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram recentemente, falando assim, o momento exato que você descobre por que o nome do livro se chama daquele jeito. Que momento. Que momento. Gente, eu voltei para encerrar esse vlog com vocês, para falar todas as minhas impressões, né, sobre esse livro. Ele foi uma leitura extremamente frenética, principalmente no final. Eu li 5 horas seguidas para terminar, porque eu queria muito saber. E uma característica que eu gosto muito do Brandon Sanderson é que em determinado momento ele começa a alternar os povos e te mostrar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, com toda a galera que ele te fez acompanhar. E isso deixa a leitura muito fluida, é muito gostosa de acompanhar. E aí você fica curiosa por todas as pessoas que estão envolvidas na história, porque daí chegou aquele momento, né, que é... Não quero falar um palavrão, mas é um momento de loucura, digamos assim. No final, a gente teve um personagem, que é o Canto de Luz, né, que ele foi um inútil o livro inteiro, e ele se coloca nessa posição de inútil, ele se coloca nessa posição de preguiçoso que não quer fazer nada. E ele questiona a própria divindade, né? Ele acha que esse negócio dele ser um deus não faz o menor sentido. Ele não consegue enxergar que os sonhos dele são profecias, como todo mundo acredita. Então, o desenrolar da história dele é muito interessante, porque a gente percebe que ele é um personagem muito mais profundo do que foi apresentado ao longo do livro pra gente. E tem um propósito incrível dele estar ali, naquele papel, daquela forma. E mostra a maestria do Brandon Sanderson. Foi a parte do livro que eu, de fato, me emocionei, que eu parei de ler por uns minutos, gravei aqueles takes pra vocês, porque estava emocionada e quis mostrar no vlog, e me recompus para poder voltar pra leitura, né? Então, assim, foram momentos de muita emoção, tristeza, sabe? Vários sentimentos, assim, um mix de sentimentos. Outra coisa que também quero falar pra vocês, gente, o Brandon Sanderson, ele não é muito fã de escrever romances, eu acredito. Ele escreve tão pouco que eu vou julgar que ele não gosta muito. Mas quando ele escreve, quando ele coloca umas migalhinhas de romance, a gente se satisfaz demais. Assim, eu gosto de histórias de fantasia que tem romance. Sempre que eu leio o Brandon Sanderson, eu não espero muito por isso, mas isso não faz com que eu não shippe casais, entendeu? Tem casais que desde o começo eu olho e falo, tem alguma coisa aí, né? E aconteceu 2 vezes nesse livro, com 2 casais diferentes. Um, de fato, tornou um casal. O outro, eu não sei. Mas na minha cabeça, sim. Na minha cabeça deu muito certo, entendeu? O Warbreaker, ele é um livro que você precisa... quer dizer, você não precisa, né? Mas é indicado que você leia antes de Palavras de Radiância. E eu acredito que se dê ao fato de alguns pequeninos elementos que você fala assim, já vi isso aqui antes. Como eu li Palavras de Radiância primeiro, eu fiquei até com medo de perder alguma coisa, né? Porque eu demoro a fazer algumas associações, eu tenho, de fato, dificuldade de lembrar de todos os detalhes dos livros do Relatos da Guerra das Tempestades, porque são muito longos, mas eu acredito aí que eu peguei 2 ou 3 coisinhas que pode ser que eu veja ali em Sacramentadora, ou no universo em geral. Uma delas, eu acho que eu posso até abrir aqui para vocês,
presta atenção, se você não leu ainda, na espada do Vasher, tá? A gente já viu aquela espada antes, né? Eu demorei um pouco para entender aonde, de fato, né, qual exatamente, porque temos muitas espadas, né, no relato da Guerra das Tempestades, mas tem uma ali muito característica que eu acho que pode ser a mesma, ou uma irmã dela, mas pode ser a mesma. E assim, tipo, pensando que o Vasher explica a origem dessa espada, tira uma dúvida muito grande da gente se for a mesma espada lá do relato. Entendeu? Porque daí você consegue de fato entender a diferença. Essa espada do relato não faz parte desse mundo, é de outra parte da Cosmere. Então, foi feito com outro tipo de magia. É isso. Esse livro tem umas imagens, né? Imagens lindíssimas dentro. E assim, elas fazem parte da história de fato, são partes totalmente narradas ao longo da história, inclusive na capa e contracapa também. A gente tem essa cena aqui. Então eu achei uma edição muito bonita, uma edição que ela de fato prestigia o leitor, sabe? A gente sabe que os livros do Brandon Sanderson eles não são baratos, mas são edições que valem muito a pena, na minha opinião. Eu tava lendo um pouco pelo Kindle também, porque tava lendo de madrugada, por causa das férias e tal, mas toda hora eu parava para poder olhar a imagem colorida no livro, né? Pegar o livro para olhar no livro. Então, assim, se tem uma coleção que eu gosto de ter no físico, são os livros do Brandon Sanderson, por causa das edições, que são edições muito cuidadosas. Essa capa aqui, brasileira, tá muitíssimo linda em relação principalmente à capa original, né? E a gente teve essa sorte aí. Falando de Cosmere, eu queria muito, assim como eu falei pra vocês, né, de Tress, eu queria muito ver um pouco mais desse universo que foi criado aqui pra Warbreaker. Ele tem um sistema de magia que é muito incrível e que, tipo, deixa você sempre imaginando, né? Eu acho que cor e luz é uma coisa que dá pra você brincar de uma maneira linda. E o Brandon Sanderson fez isso aqui nesse livro, né? Eu acho que essa forma de magia, com luz e cor, e esse negócio de despertar as coisas e utilizar as coisas, as madeixas reais, né? Tipo, fica aquele mistério acerca disso, né? Ele explica um pouco, mas fica assim numa coisa, num campo ali do boato, num campo da lenda urbana, né? Num campo de histórias daquele povoado. Você não tem certeza se é verdade ou não. Então, assim, soube que Brandon Sanderson tem vontade de expandir esse mundo. Não sei se com os mesmos personagens, ou se ele pretende usar o mesmo universo com outros personagens e tal. A gente ter descoberto, no final do livro, né, que alguns personagens são quase imortais, além dos deuses, também traz aí, né, um caminho aí que o Brandon Sanderson pode direcionar, né? Ele pode tentar utilizar esses personagens numa outra linha do tempo e tal. Uma coisa que eu tava conversando também com os meus colegas que leem Brandon Sanderson, e a gente troca algumas informações, é que a gente tem todos esses livros, e a gente tem o Royd, que participa de todos esses livros, e assim, qual é a linha temporal desses livros? Qual história aconteceu antes? Qual história aconteceu depois? A gente consegue, né? Eu acho que tem gente que consegue até muito mais do que eu, porque eu já falei, eu perco muitos detalhes. Mas a gente consegue mais ou menos imaginar, pelas aparições do Royd, pelo que ele deixa escapar em alguns casos, que ele fala um pouco mais ou menos que caminho que tá seguindo aí, falando de linha temporal, né? Mas a gente não tem como ter certeza. Então eu acredito que Brandon Sanderson vai precisar lançar um guia, sabe? Guia da Cosmere, explicar pra gente alguns detalhes de tempo e espaço. Isso é interessante. Ou dar um jeito do Rod contar pra gente, né? Alguma coisa assim. Esse livro é extremamente centrado nas duas personagens principais. Na minha cabeça, lá no começo, a Ciri era a personagem principal, mas a Viviana também, assim, ela tem 50% ali do protagonismo do livro. E a família real de Idris, tirando as duas, simplesmente não aparece. Então, assim, a história tá de fato na mão das duas, né? Elas é que dão um jeito de tentar evitar a guerra a todo custo. E é engraçado porque uma não sabe que a outra tá tentando a mesma coisa, né? E elas estão tentando com as armas que elas têm. Porque a Viviana, ela acha que ela foi preparada muito bem, e eu acho que ela foi mesmo, dentro ali do que tinha de noção, né, dos deuses, da corte dos deuses, mas a Ciri, ela foi zero preparada,
né? Até tentaram, mas ela era muito rebelde, ela achou que não ia precisar daquilo, então assim, ela usou muito do instinto dela. Então são duas personagens que me cativaram muito por isso. São personagens, assim, não são bobinhas. São enganadas ao longo da história, em determinados momentos, por ingenuidade, porque foram criadas numa bolha dentro de um palácio, né? Então não tem noção de como com as pessoas que estão lidando. Mas, de maneira geral, são personagens que conseguem se virar, conseguem sobreviver, né? O que é muito importante. Então, assim, um paralelão aqui sobre essas personagens principais, que eu acho que são muito boas mesmo. Esse livro tem personagens muito bons. Eu falei pra vocês em um determinado momento que eu me decepcionei com um personagem, assim, total. Demorei pra superar, sabe? Demorei tanto quanto a personagem que foi decepcionada pra superar. Mas são personagens muito bons, personagens que a gente consegue se apegar, porque a construção deles são muito bons, como o Brandon Sanderson sabe fazer. Gente, essa foi, assim, sei lá, minha conclusão de Warbreaker. Eu fico ainda impactada com a forma como eu fico depois que eu termino de ler um livro do Brandon Sanderson. Eu nunca me arrependo. Nunca. Nunca. É isso. Eu fiz pra vocês um vídeo de ranking dos livros do Brandon Sanderson. Esse aqui, ó. Subiu. Não sei se passou Elantris, não sei em qual lugar que ele tá, ainda não consegui pensar nisso, mas ele subiu, ele tá lá em cima. Com certeza, 5 estrelas. É isso. Gente, muito obrigada por ter acompanhado o vlog até aqui. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do livro, se você já leu, ou à medida que você for lendo, vem aqui comentar comigo, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Se gostou desse conteúdo, tem desses e muitos outros nesse canal que está aqui na ativa há quase 10 anos. São mais de 600 vídeos e desses 600 eu vou deixar aqui 2 que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo, vem?